Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Catequese e Desenvolvimento Humano. Vamos esperar um pouco o pessoal começar a chegar, para que a gente possa dar início, então, à nossa aula. Sejam bem-vindos que estão chegando, Marluce, Railson, Luciana. Sejam bem-vindos. Estou partilhando lá no grupo do WhatsApp, lembrando o pessoal. Só avisando que nós estamos ao vivo. Aí eles conseguem entrar também. E aí, tudo bem com vocês? Vão me contando de onde vocês estão falando, de que cidade, a paróquia de vocês. Enquanto a gente está esperando todo mundo chegar, chegando mais pessoas. Paz e bem a todos que estão chegando. Lucas, Antônia. Bacana, bastante gente. Estamos aqui nos preparando para falar hoje sobre os 7 dons do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma catequese hoje. É uma catequese própria do curso de catequista de Crisma que nós estamos dando, mas que é muito válida para a vida. Então, fique com a gente. Aí, Luciana de Campo dos Goitacazes, Antônia de São Luís do Maranhão, que bacana. José Dias, sou aluno da nossa turma aí de formação. Seja bem-vindo, José. Eu acho que é Hilde, né? Hilde que está entrando também. Bem-vindo. Vão contando aí pra gente de onde vocês são. Aí nós vamos conseguindo conversar, vamos conseguindo bater um papo. Railson é de Nossa Senhora dos Navegantes, em Guarapari, no Espírito Santo. Lucas também. Mesma paróquia. Guarapari, no Espírito Santo, Nossa Senhora dos Navegantes. Bacana, gente. Que maravilha ter vocês aqui com a gente. Então hoje nós vamos bater esse papo, né? Conversar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos falar um pouquinho da parte teológica, bem leve assim, porque o grande objetivo hoje é trazer um pouco para a prática, né? Às vezes nós temos essa dificuldade de falar com os nossos catequizandos, de falar com os jovens ou com as crianças sobre os 7 dons do Espírito Santo de Deus. Então eu quero conversar hoje com vocês de uma maneira prática, de como que dá para aplicar isso na vida, como que dá para a gente ver. Então, só esperar um pouquinho, a gente já começa. Mais uns 2 minutos, tá? 8h05 a gente conversa já direto. Daniel, seja bem-vindo. Lorena, seja bem-vinda. Bruna, bem-vinda, Bruna. Bruna, nós somos catequistas juntos aqui. Ela que divide comigo a turma de catequese do Crisma. Bem-vindos, pessoal. Todos muito bem-vindos. Josi Faria. Bacana, muito bom ter vocês aqui. Hoje, nessa live, quero muito conversar com vocês sobre a importância, né, de trazer para a prática as questões. Muitas vezes nós temos o livro, nós temos o material para dar a catequese, e ele nos traz até algumas coisas prontas, né? O tema, a parte teórica, nos traz às vezes uma dinâmica, traz alguma coisa assim, mas às vezes eu sinto que o dia a dia, de como usar aquilo na prática, né? Aquele tema, como que eu vou usar aquele tema na minha vida? Às vezes falta um pouquinho. Então é isso que nós vamos falar um pouco hoje. 18h04. Ô, irmão Edicássia, bem-vinda. Elaine Cristina, Ana Lia, bem-vindos todos que estão chegando. Que bom ter vocês aqui com a gente. Como está o som, pessoal? Vai me contando aí. O irmão Edicássia disse que não está ouvindo muito bem lá.
Me contem aí como que está o áudio. Está funcionando? A imagem, o som? Escrevam aí abaixo para mim para ver como tá. Comentem para mim, por favor, como está. José Dias diz que tá bom, tô ouvindo. Tá bom. Irmã de Cássia, qualquer coisa, sai e entra de novo. Aí, às vezes, ele acerta. Daniel também. A Josi também está com dificuldade. Às vezes é internet local, né? Bastante gente que está ouvindo bem, o sinal está bem alto da minha internet aqui. Isso. Vamos dar um minutinho. A senhora entra e volta de novo, irmã. Aí a gente consegue fazer a nossa live. Então, 18h08 a gente começa. Daqui 2 minutos. Vamos lá. E a gente já entra direto no tema. As últimas lives, os últimos encontros que nós tivemos, vocês me viram todo encapotado, de blusa, de frio. Tinha até aula que eu aparecia com a minha cobertinha aqui nas nossas lives. Hoje tá calor, hein? Hoje tá bem calor aqui. Jundiaí hoje, não sei nem quanto que tá a temperatura, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto tá aqui, não sei vocês aí como está aqui. Passamos uns dias de bastante frio hoje, já tá bem melhor. Ah, tá 26 graus agora. 6 horas da tarde, 26, tá bem calor. E vocês aí, como está? Vicentino, seja bem-vindo. Verdade, parecia um pinguim, né, Antônia? Todo vestido de blusa, de tudo quanto é coisa. Mas eu gosto do calor. Ah, como é gostoso. Gosto de me empacotar, não. Muito frio nos pés, muito frio no peito, que assim, preciso ficar cheio de blusa. Vamos nessa então? Vamos que vamos? Quem deu tempo de chegar? Quem tá chegando vai entrando e vai ficar gravado também, tá, gente? Vou deixar gravado aqui, aí dá pra gente assistir depois, quem quiser. Quem é do curso de Catequista de Crisma, eu vou subir lá também, tá? Porque tá organizadinho, aí fica na continuação certinho, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida. E te pedimos, Senhor, que nos ajude a viver a tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a experimentar os dons do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que assim a gente possa caminhar em santidade, para que possamos chegar ao céu e contemplar a tua face, Senhor. Te pedimos ainda, Senhor, que olhem por todos os nossos catequizandos, para que eles possam, de verdade, Senhor, te conhecer e se apaixonar por ti, e nunca mais queiram deixar. Que o Espírito Santo de Deus ilumine nossa vida e a nossa história. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade a um tema que nós estamos tratando lá no curso de catequistas que nós temos. Nós temos um curso de catequistas e essa aula, como é um complemento do sacramento da confirmação que nós estamos trabalhando dentro do nosso curso, eu combinei com o pessoal e falei que eu ia fazer para todo mundo essa aula aqui no nosso Instagram e deixar salvo aqui. Eles têm um Instagram à parte, que eles participam, que eles estão tendo toda a formação lá.
onde eu entrego o material, tudo para eles, né? Sempre antes das aulas eles recebem um PDF, um material, e para que eles possam estudar, estar preparados. E como está funcionando esse curso? Nós estamos fazendo 7 aulas mais voltadas para a área da teologia, 7 aulas de pastoral, de desenvolvimento humano, sabe? De trabalhar essas questões humanas, e 7 aulas da espiritualidade do catequista. Então são 21 aulas. Nós estamos na terceira. Amanhã vamos fazer a quarta de manhã. Só que essa terceira aula, ela ia ficar muito comprida, porque eu falei sobre o sacramento da confirmação, a gente está olhando sacramento por sacramento, e aí eu decidi fazer uma parte só voltada para os dons do Espírito Santo, que é o complemento dessa questão do sacramento da confirmação. Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre os dons, então. Então nós vamos ter nesta aula nós vamos ter um olhar completo para os dons, mas para que ele nos ajude como catequistas. Eu sempre penso assim: primeiro, tocar o coração do catequista, para que ele, transformado e fortalecido, aí sim ele consiga transmitir para o seu catequizando. Então, muitas vezes aqui, hoje, nesta formação, eu vou me direcionar a você, catequista. Aí a sua cabeça você vai filtrando, né? Você olha aquilo que serve para você e depois como aplicar para os jovens ou as crianças, de repente, se você também é catequista de menores, ou na questão dos adultos, também é muito válido e serve. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, sou aqui da Diocese de Jundiaí, pertenço ao Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, sou catequista do Crisma aqui, atualmente sirvo como na coordenação aqui da catequese, e também sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. São os apostolados que desenvolvo aqui. E a partir do dia 27, então, passarei a tomar conta também do nosso Centro de Formação Pastoral e Catequética do Santuário que nós temos aqui. Vai ser um projeto que vocês vão conhecer aí na nossa página para sempre. E toco esse apostolado aqui na internet, da Catequese e Desenvolvimento Humano, onde fiz bastante amigos, tem bastante gente aí que a gente já está se conhecendo, e nesse tempo de pandemia aí a gente conversou bastante, trocamos bastante figurinhas. Vamos lá. Jesus, quando ele prometeu que ele ia enviar o Espírito Santo para os apóstolos, talvez ali para eles não tenha ficado nada claro, né? Como seria isso? Como se daria esse envio? O que seria tudo isso? Na verdade, talvez o sentimento que aqueles discípulos sentiam lá no finalzinho dos evangelhos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, a hora que Jesus está subindo aos céus, e ele diz que não deixará sozinhos, mas um Paráclito irá os acompanhar, talvez ali não tenha ficado claro para os apóstolos. Talvez eles não tenham sentido e nem entendido o que significavam essas palavras de Jesus. Então, a partir deste pensamento, eles ainda continuaram se encontrando, mas como nos diz o próprio Ato dos Apóstolos, as portas fechadas. Porque tinham medo, porque não sabiam o que ia acontecer, seu líder tinha acabado de morrer, e eles estavam ali totalmente fragilizados. O que vamos fazer? O que será de nós? É aí, então, que age o Espírito Santo de Deus. No Ato dos Apóstolos, capítulo 2, nós começamos a ver e a observar a presença forte do Espírito Santo de Deus na ação dos apóstolos. Tanto que o evangelista Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos como um livro só. Só que os Atos dos Apóstolos, realmente eles começam a agir, ou seja, começam realmente a ter um ato de apóstolo a partir da vinda do Espírito Santo de Deus. Porque até então eles estavam fechados. Porque até então o medo imperava sobre cada um deles. E o que era natural se pensarmos aos olhos humanos. Jesus tinha sido crucificado, eles estavam sendo perseguidos. O que é que eles iam fazer?
Mas agora nós podemos pensar, como é que nós vamos explicar para as crianças, para os jovens e para nós o que significa vir esse Espírito Santo sobre nós? Como é que ele se manifesta? Como que ele age em nós? Então a palavra, o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele às vezes usam três palavras do grego. Dinamis, que é onipotência de Deus. Energia, que é o poder efetivo de Deus. E o pneuma, que é o sopro vivo. Então o Espírito Santo ele nos dá essa graça e essa plenitude, manifestada em nós nos 7 dons. Então nós vamos passar agora por cada um dos dons, começando pelo santo temor de Deus. Eu gosto de começar por esse, porque a gente já elimina um pensamento logo de cara. Né? Eu vou ler um trechinho aqui para ilustrar para nós. Finalmente, a igreja precisa do dom do temor de Deus. Para muitas pessoas modernas, isto é algo questionável, mas para a Sagrada Escritura, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O que quer dizer aqui é uma atitude que procede da força e do poder de Deus. O homem, temente a Deus, coloca a vontade sobre todos os seus planos particulares e faz de tudo para viver conforme o mandamento de Deus. Podemos olhar aqui o temor, para a gente poder entender, ele em 3 dimensões. Primeiro, o temor humano. O que é o temor humano? Nós temos medo do assalto, nós temos medo da doença, de acidente, de perder os bens que nós conquistamos. Nós temos medo de que se faça mal a alguém que a gente ame. A gente tem medo de passar fome. Então a gente tem todos esses medos que são temores humanos. E é normal. Quando você estuda lá na psicologia, na área do desenvolvimento humano, existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow. E ela fala das nossas necessidades básicas. Quando nos faltam essas necessidades básicas, a gente acaba ficando com medo, né? O medo bate em nós. Então esse é um temor humano. Depois existe um temor servil. O que é um temor servil? Nós até amamos Deus, mas eu amo Deus pelo medo de ir para o inferno, pelo medo de que Deus me castigue. Ainda não é um amor perfeito, é um amor servil. Ou seja, eu tenho medo de que Deus me castigue, ou de que eu vá parar no inferno porque estou desobedecendo a Deus. E existe o santo temor de Deus, o verdadeiro temor, que ele é filial. É uma relação de pais e filhos. É a relação que nós precisamos ter com o nosso Pai. E ele se baseia no amor. Talvez uma das melhores ilustrações que o Evangelho nos traga com relação a esse temor é o filho pródigo. Ele sabe que errou, ele sabe que pecou, mas quando ele vê na estrada o pai com os braços abertos, ele vai correndo. Porque ele sabe que dá para voltar, porque é baseado no amor. E quem tem esse santo temor de Deus, na verdade, não passa a ter medo do castigo ou medo do inferno, passa a ter medo de ofender a Deus, passa a ter medo de pecar, porque isso nos afasta de Deus. As atitudes que nós precisamos ter e tomar com relação ao santo temor de Deus é reconhecer, em primeiro lugar, a grandeza de Deus, parar com tanto eu na minha vida. E isso é muito legal da gente conversar com os jovens. Quando nós temos catequizando os jovens, adolescentes, essa idade, claro que nós também carregamos muito disso, mas todos nós sabemos que quando chega na adolescência, como está descobrindo o mundo, a gente se acha muito dono da razão, muito dono de si. Então é tudo muito eu faço, eu posso, eu tenho, eu consigo, e vai deixando Deus de lado. Então o santo temor, ele nos ensina a
a ter Deus como grande. Não sou eu que sou grande, mas é Deus. Ainda falando daquela passagem do filho pródigo, quando ele está lá comendo a lavagem, comendo a comida dos porcos, e ele percebe que até os servos na casa do pai dele comem melhor, ele reconhece a grandeza de Deus e ele volta. No caso ali, mostrando como pai, né? Ele reconhece Deus. E aí é preciso ter algo muito sincero para que se tenha o temor de Deus, que é a contrição perfeita, ou seja, o arrependimento dos pecados. Não aquele pecado de estimação. Sabe aquele que você já se confessou 10, 20 vezes? Que dá até vergonha de se confessar? É o arrependimento sincero, porque eu não quero mais ofender a Deus. Então isto é o santo temor de Deus. Colocar Deus verdadeiramente em seu lugar como grande na minha vida e ter horror ao pecado e o desejo de não mais pecar. E se pecar, porque nós somos limitados e pecadores, neste pecado, se arrepender de verdade, ter uma verdadeira contrição. Então este é o santo temor de Deus. E como eu recebo este dom? Como eu cultivo ele na minha vida? Através de uma virtude chamada temperança. De uma virtude chamada temperança. O que essa virtude faz em mim? Ela modera os prazeres. Porque nós estamos numa sociedade agora totalmente pautada no exagero. E a pandemia agravou até um pouco mais isso, né? Estamos bebendo demais, comendo demais, trabalhando demais. Quantas pessoas que estão em home office estão trabalhando mais do que trabalhavam dentro da empresa? Então nós estamos numa época de exageros. Quando bebe, bebe para valer, para cair. Quando come, come demais. Quando está mergulhado no trabalho, é aquele absurdo. Então a virtude da temperança, ela vai nos ajudando a nos conectar com Deus, a diminuir os excessos e passar a reconhecer a Deus como grande. Mais uma vez eu falo, para nós serve dessa forma. Para os jovens, com os exageros típicos da juventude. Exageros da pornografia, exageros da masturbação, exageros do amor pelos ídolos, pela vida que se dá pelas bandas, pelos cantores, ou até pelos exageros dos ódios, né, que sente pelos pais, porque meu pai não me entende, porque minha mãe não entende, aquela crise da adolescência, da juventude que às vezes alguns passam. Não são todos que passam, mas alguns passam, uma boa parte significativa. Então, quebrando esses exageros. Então, peça a virtude da temperança para viver o santo temor de Deus. Vamos para o próximo dom? O dom da fortaleza. Filipenses 4,13 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quais são as suas dificuldades hoje? Ansiedade? Medo? Quantas pessoas ficaram amedrontadas, trancadas dentro de casa? Quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas ficaram mergulhadas no medo? Eu conversava várias vezes aqui com vocês na página. Olha, assista o que precisa assistir na televisão de notícia para estar inteirado, para entender como está a situação, mas não fique mergulhado nas notícias. Porque a televisão, vocês sabem como ela funciona para segurar o público. Ela repete uma ideia. Repete. E vai falando exaustivamente. Aquela mesma ideia, aquela mesma ideia. Ah, vai ficar gravado sim, tá? Para ser revisto. Vai sim. Vou deixar gravado aqui e na outra página também. Então, muito cuidado com isso. Isso vai nos enfraquecendo. Vai me dizer que nunca vocês, passando, trocando de canal, pararam no Datena lá
e aquela perseguição policial com o helicóptero, e aquilo não sai do lugar. Aquilo enrola, 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 e fala que vai pegar o bandido e não pega, enrola, enrola. Quando você vê, se você não tiver a atenção, você passou 1 hora da sua vida preso naquilo. Então toma muito cuidado, porque tudo isso vai gerando muita ansiedade, muita dor em nós. Medos. Quantas pessoas com a saúde mental afetada nos dias de hoje, até antes da pandemia, por conta de cobrança na empresa, por conta de ter que ser o melhor, por conta de ter que dar resultado, por querer ganhar mais dinheiro. Não que seja ruim você se dedicar, trabalhar para ter uma carreira, não é isso, mas eu falo o exagero. Só que para vencer toda essa ansiedade, todo esse medo, para vencer tudo isso que o século vem pondo em nós, é preciso o dom da fortaleza. Porque somente se nós formos fortes, nós vamos conseguir vencer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. A palavra não diz que eu vou me fortalecer sozinho. Olha, seja forte você sozinho. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes algumas pessoas até interpretam mal essa palavra, né? Interpreta que se pode fazer de tudo. Não é isso. Nós que conhecemos a palavra, que somos cristãos, sabemos que não significa isso. Mas é que eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, eu tenho toda a força, toda a fortaleza para realizar o bem, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom filho, para ser um bom catequista. É aí que eu encontro a minha fortaleza, em Cristo Jesus. E eu peço esse dom ao Espírito Santo de Deus. Quais são as atitudes principais que eu preciso ter com relação a este dom? Fazer tudo o que eu dou conta, ou seja, dar sempre o meu 100% e entregar para Deus aquilo que eu não consigo fazer. Entrega seus projetos, entrega sua vida, entrega sua história. Nós temos 2 grandes santos que são exemplos para nós. Existem vários, mas eu quis destacar 2 aqui na nossa conversa, que são grandes exemplos de fortaleza. O primeiro, Santa Maria Goretti. Conhecem a história dessa menina? Estava para ser violentada, teve a força e a coragem de resistir até a morte para manter a sua pureza. E ela serve muito de exemplo para os jovens. Quantos jovens na nossa catequese começam um namoro e logo o namorado pede uma prova de amor, ou seja, que tenham relação sexual. Essa é a prova de amor que ele pede. Santa Maria Goretti nos ensina qual é a verdadeira prova de amor. Inspirada, fortalecida por esse dom da fortaleza, ela tem coragem de dar a sua vida. Quantos de nós fraquejamos na primeira? Já cede, já se entrega. Isso é muito bom trazer para os jovens como exemplo, principalmente neste mundo paganizado como estamos vivendo, onde as ideologias, onde estão esses projetos demoníacos vêm sido colocados em nossa sociedade. Então Santa Maria Goretti é um grande exemplo para trazer aos jovens e para nós. E o outro, um padre, São Maximiliano Maria Kolbe. Ele estava preso no campo de concentração e um pai de família ia ser morto. Ele tinha 3 filhos, ia ser asfixiado na câmara de gás. E São Maximiliano trocou de lugar com esse pai para que ele morresse no lugar. E ali ele teve o dom da fortaleza. Dizem que nas outras celas, nas outras câmaras de gás, né, onde iam morrer as pessoas, gritaria, desespero, blasfêmias. Ali, onde estava o padre Maximiliano Kolbe, havia paz e tranquilidade. Eles iam morrer, estavam sofrendo, mas a fortaleza os fez permanecer firme. Nunca se esqueçam disso, meus irmãos.
tragam os santos como exemplo, tá? Dentro da catequese de vocês, para ilustrar os dons, nada melhor do que os santos. Olha a fortaleza destes. Uma santa dentro da sexualidade, que hoje se vive de qualquer jeito, a gente vê, assiste. O próprio Instagram, o próprio TikTok é baseado numa sexualidade livre, desenfreada. Trazer Santa Maria Goretti é um choque de realidade, de que a santidade é possível. São Maximiliano Maria Kolbe, de dar a vida pelo outro, a exemplo do Cristo. Então este é o dom da fortaleza. Depois vamos para o dom da piedade. Consciência de que é realmente filho de Deus e que Deus é o centro da sua vida. Sabe uma das melhores formas da gente pedir esse dom, ou melhor, de reconhecer esse dom da piedade em nós? É rezando o Pai Nosso. Rezando o Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós conseguimos santificá-lo, reconhecê-lo como grande. Pedimos que o reino dele venha até nós. Nos comprometemos de que a vontade seja feita em nossa vida, a vontade dele. O pão nosso, nós pedimos o pão. Pedimos para que ele nos perdoe, mas que também a gente se compromete a perdoar o outro. Então olha o processo que é a piedade, este dom. E esse dom ele é assim. Quanto mais eu rezo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu quero me aproximar. Eu não sei se alguém teve a oportunidade, alguns de vocês tiveram a oportunidade de ler o livro das Moradas, ou o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. A nossa vida espiritual ela é uma caminhada. A gente está como que ao redor de um castelo, e quanto mais a gente se conecta com Deus, mais a gente se aproxima, nós vamos adentrando nesta morada. Vamos subindo os andares desta morada. E a piedade é desse jeito. Não pense que você, se não hoje não está rezando, não tem uma vida de oração, basta querer e amanhã você vai ser uma pessoa totalmente fervorosa, piedosa e rezar. Então o que eu aconselho que vocês façam e ajudem os jovens e as crianças que vocês dão catequese a fazer. Começar no pouco. E vá aumentando aos poucos o seu tempo de oração, o tempo de meditação, o tempo de oração do terço. Com as crianças aqui em casa, nós começamos com o terço da misericórdia. Reza-se tranquilo, é rápida a oração. Utilizamos uma Bíblia ilustrada no começo, quando eram muito pequenos. O Lucas ainda utiliza, ele tem 8 anos. Mas agora já vou dar uma outra Bíblia melhor para ele, com mais densa, com mais qualidade, para que ele possa começar a mergulhar nos mistérios. Mas é aos poucos. Mas não pare, não pare. O dom da piedade, ele precisa de uma continuidade. E aí, uma das bases ainda deste dom é a caridade, é o amor. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame a Deus, ame o próximo e ame a si mesmo. Então, uma das bases é a caridade. Outra coisa que nos ajuda muito a ter o dom da piedade é trocar a reclamação pelo agradecimento. Olha, não sei se você já encontrou pessoas que às vezes dá até um desânimo de conversar. Você pergunta se está tudo bem, ela descreve o catálogo de todas as doenças do mundo. Só ela sofre. Se você diz que você tem uma pedra no rim, ela diz que tem um caminhão de terra lá dentro. Se você diz que está sentindo um aperto no coração, a pessoa diz que está sofrendo 5 infartos seguidos.
Porque ela não quer perder, ela quer sofrer mais. E reclama, e reclama, e reclama da vida. Se você não conhece essa pessoa, talvez essa pessoa seja você, né? Então, é bom a gente revisar e é bom a gente olhar, se a gente não faz isso. Troque. Comece a agradecer as coisas que você tem. Comece a agradecer aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos apresentado. Quantas coisas boas, desde as coisas pequenas até as coisas maiores. Olha que interessante quando eu falava dessa questão da pedra no rim. E aqui é até engraçado que eu vou contar para vocês, mas eu gosto de contar essa historinha. Como é bom a gente agradecer, para fortalecer esse dom da piedade e se conectar com Deus. Eu passei há uns 2 anos atrás, eu acho, 2 ou 3 anos, eu fiz uma cirurgia de pedra no rim. E quem já fez essa cirurgia sabe que o pós-cirurgia é muito difícil a gente fazer xixi no banheiro, tudo, né? A primeira vez que eu consegui ir ao banheiro sem dor, eu saí lá de dentro e eu gritava para minha esposa: "Ah, que alegria, que alegria! Olha que felicidade!" Nas coisas mais simples que acontecem em nossa vida. Todos os dias a gente acorda, vai várias vezes durante o banheiro e tá tudo bem, tudo funcionando bem e a gente não agradece. Obrigado, Senhor, pela saúde. E às vezes a gente reclama das coisas, reclama das situações, e isso vai nos afastando de Deus. O agradecimento nos aproxima, ser uma pessoa mais grata, mais feliz. A gente consegue se unir mais a Deus. E um terceiro ponto para que a gente tenha uma verdadeira piedade, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui eu não vou nem entrar na questão da Eucaristia, da missa, tá? Claro que é fundamental e primordial, mas estou dando outras dicas. A adoração ao Santíssimo. Se colocar diante do Senhor nos ajuda muito a ter este dom. Depois, se vocês quiserem aprofundar nisto, anotem essa passagem bíblica. Ou depois vocês voltam aqui na gravação. É 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 13. 1 Timóteo 6, de 11 a 13. Se alguém conseguir digitar, marca aqui para que os irmãos acompanhem. 1 Timóteo 6, de 11 a 13. Depois vocês leiam isso na sua oração. Agora vamos partir para um outro dom do Espírito Santo de Deus, que é o conselho. O que será que é esse conselho, né? Às vezes a gente tem uma visão um pouquinho distorcida do que é esse conselho, mas vamos lá. Sempre que você for conversar com alguém ou for pedir um conselho, e a primeira coisa que a pessoa pedir, isso eu aprendi com o padre Christian Shankar. Se a pessoa começar a frase dizendo assim: "Se eu fosse você", já foge desse conselho. Porque se essa pessoa fosse eu não estaria pedindo conselho para ela, porque eu quero uma coisa diferente. Quero entender algo. Então é muito bom a gente saber com quem a gente se aconselha. É muito bom a gente ter um diretor espiritual, aqueles que têm a possibilidade, que podem. É um bom diretor espiritual, um homem, um santo sacerdote temente a Deus. É muito bom. Mas o que é esse dom do conselho? É viver sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma amiga que muitas vezes ela posta no Facebook assim: Espírito Santo de Deus, o que nós faremos hoje? Quantas vezes na nossa vida a gente não permite este dom de conselho agir em nós? Falamos demais quando deveria silenciar, silenciamos nos momentos que deveríamos falar, não pedimos que o Espírito Santo de Deus, através do dom do conselho, dome a nossa língua. Se a gente estivesse agora numa palestra presencial, eu ia pedir para vocês assim: levanta a mão quem já se arrependeu de ter falado demais. E aí, todo mundo levanta as 2 mãos e às vezes até os 2 pés. De tantas vezes. Ou, quantas vezes você teve aquelas discussões com você mesmo, sabe, no chuveiro? Que a gente entra embaixo do chuveiro e começa assim: eu devia ter falado isso, isso, isso e isso para aquela pessoa.
Quantas vezes acontece isso? Sabe por que acontece? Porque a gente não pede o dom do conselho. A gente quer resolver as coisas por nós mesmos, sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Sem a presença de Deus. Queremos resolver por nós mesmos. Não pedimos o dom do conselho, muitas vezes, para as decisões que nós precisamos ter na nossa vida. E é legal ensinar isso para os jovens e para as crianças, para os nossos catequizandos. Para todas as atitudes que eles forem tomar, pedir os dons do Espírito Santo de Deus, pedir a presença de Deus. Eles vão entrar aí, por exemplo, está dando catequese do Crisma, eles vão entrar numa fase que vão prestar vestibular, que vão estudar, fica naquela indecisão, não sabe o que quer fazer, faz teste vocacional, faz isso, é ótimo, é bom, ajuda a iluminar, claro, mas não pede a presença do Espírito Santo de Deus, não reza para decidir o seu futuro vocacional. Uma das minhas especialidades, o meu outro trabalho, além desse apostolado que vocês veem na catequese, é auxiliar jovens na escola vocacional. E às vezes eu atendo pessoas de outras religiões, de outros credos, mas eu vou ali tentando abrir os olhos também, como um bom cristão, para que eles peçam que Deus os ajude a escolher bem uma profissão. Aplica os testes, ajuda no discernimento, a que conheçam o seu temperamento, a conheçam o leque de profissões que tem na vida, mas nunca se esqueça de pedir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes nós, adultos, queremos comprar um terreno e não pedimos lá a presença do Espírito Santo de Deus, queremos comprar um carro e não pedimos. E é por isso que fica endividado, porque não pede o dom do conselho, porque às vezes arca com uma parcela que não condiz com o seu salário e acaba se endividando, porque não permite a entrada do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando você começa a pedir, a sua vida começa a se encaixar, você aprende a tomar decisões melhores. Sua conta sai do vermelho até, porque você tem o dom do Espírito Santo de Deus, do conselho. Marido e mulher conversam melhor, falam melhor e conseguem tomar decisão. O jovenzinho, a jovenzinha que está ali no Crisma, quer saber se o fulaninho é certo para ser seu namorado, sua namorada? Peça o dom do conselho. E aí as coisas vão se encaminhando. Vamos lá, que está correndo o tempo. Vamos para o dom de ciência. O dom de ciência tem uma definição que eu queria ler com vocês. Conhecer as coisas criadas em relação ao Criador, ou seja, a ciência dos santos. Olhar as coisas criadas, mas saber quem é o Criador. É a ciência. Saber que tudo que nós temos, todas as coisas boas ao nosso lado, são obras do Criador. E que nós podemos utilizar a medicina, o conhecimento que o homem tem, as coisas boas. O dom da ciência também nos ajuda a cuidar bem das coisas criadas, mas não substituí-las e colocá-las no lugar de Deus. Às vezes idolatramos uma casa, um carro, pessoas que às vezes tratam animais como se fossem filhos, animais de estimação. É muito bom orientar os nossos jovens, os nossos catequizandos, que os cachorros, que os gatos não são filhos, são criaturas que precisam ser bem tratadas, bem cuidadas. Se você assumiu a responsabilidade de cuidar daquele seu pet, que cuide bem, mas ele não é maior que Deus, nem ele é seu filho. Isso eu sempre converso com os meus filhos. Os animais, eles não são filhos. São criaturas. Não são humanos. Então, sempre peço o dom. E quem não pede esse dom da ciência, não tem clareza das coisas na vida. Sabe aquela pessoa que arruma confusão por tudo, que tudo não tem uma ótica para ver a vida, tudo é problema, tudo é coisa, sabe, não tem uma saída, não tem um leque. Então peça o dom de ciência,
para nas mais diversas situações você saber sair das enrascadas que a vida apresenta. É um leque de dons que melhora e muda a nossa vida. 18h45, vamos para o próximo. O do entendimento. Você lê a Bíblia e não entende? Esse é o dom do entendimento, né, que nós vamos falar. Sabe por que às vezes nós não entendemos a palavra de Deus? Porque queremos resolver sozinhos. Não pedimos o dom do entendimento. Às vezes está preparando aquela catequese lá e fica procurando coisas prontas. Não quer desenvolver o tema. Pausou o vídeo, estou voltando. Quando nós que somos catequistas, e eu sempre bato nessa tecla em todas as formações que eu dou, nós temos que aprender a parar de pegar tudo mastigadinho. Eu tenho um grande amigo, Gessiandro, que alguns de vocês conhecem, que ele tem um apostolado muito parecido ao nosso aqui, que é o Pensar Catequese, a gente sempre conversa. Muitos catequistas entram nos nossos grupos de Telegram, de WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Facebook, só para pegar material pronto. Só para isso. E eu sempre falo para vocês aqui, o que eu mais desejo com esse apostolado é que o catequista aprenda a preparar a sua catequese. Sabe, não precisa daquele material mastigado e pronto. Ele consiga pegar um tema, saber onde pesquisa, conhecer os livros. Olha, eu conheço os livros da Bíblia, onde eu posso encontrar uma saída para essa catequese. Eu conheço o catecismo, que pode me iluminar e ilustrar. Eu conheço o livro A História dos Santos, que pode me ajudar com essa catequese. Então é o catequista conseguir produzir o seu material. Claro, você pega um livro que talvez a sua paróquia tenha ali, mas não precisa seguir ao pé da letra que está escrito ali. Complemente com materiais, com coisas que você traga. Sempre fiel à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao Sagrado Magistério. Aí não tem erro. Não inventa coisa. Cuidado com as fontes de pesquisa, né? Sempre cuidado. Por isso peço o dom do entendimento, para que você pesquise em bons sites, em bons livros, né? Mas o quanto é bom para o catequista pedir o dom do entendimento para saber preparar a sua catequese. E para os jovens, para compreender a catequese. Então, antes de começar a sua reunião, seu encontro de catequese, peça ao Espírito Santo de Deus. Ensine seus catequizandos a pedir o dom do entendimento para compreender. Peça a Maria que os ajude. Ela, né, unindo agora dois dons, do entendimento e do conselho, a mãe do bom conselho, para que ela te ajude, interceda por ti, para que você possa aprender e entender aquilo que Deus tem para você. E chegamos no último. Sabedoria. A sabedoria. Eu vou ilustrar com uma passagem bíblica. Está em Tiago 3, do 13 ao 18. Tiago 3, do 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tende no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintas contra a vaidade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia na paz, para aqueles que praticam a paz. A sabedoria, como ela nos ilumina.
esse dom da sabedoria, como ele nos traz e nos aproxima de Deus, como ele nos oferece e nos permite ajudar os outros. Sabe quando a gente lidar com gente que é muito grossa, gente que é imoral, que só trabalha com baixarias, só fala baixarias, acha que tudo na vida tem que ser levado com grosseria? Ah, comigo é assim mesmo. Comigo é desse jeito. Não. Gente ciumenta. Precisamos aprender a valorizar. Valorizar o que Deus tem para nós. Valorizar os presentes que Deus dá em nossa vida. Acabar com as contendas, com os ciúmes, com a inveja. Parar de trabalhar somente com olhando o Facebook, o Instagram, invejando aquilo que as pessoas têm. A sabedoria nos faz reconhecer que Deus é bom a todo momento. A sabedoria nos ajuda a reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida e da nossa história, e de que nós não precisamos disso. Tenham coragem, meus irmãos, de pedir todos os dias de sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. E você pedindo isto, os seus catequizandos também vão pedir. Os seus catequizandos também vão querer. Os seus catequizandos vão sentir a necessidade de que a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles possa agir. Então estes são os 7 dons que nós trabalhamos. Professor Edielson, boa noite. Sou amigo da nossa página, sempre está aqui. Que maravilha. Que maravilha. Para quem entrou agora, no finalzinho, tudo, vai ficar gravado, tá? Vou deixar aqui para vocês, para que consigam acompanhar, para que consigam ver, né? Depois, repassar, para que eu os ajude a preparar a catequese, né? As referências, tudo que eu usei, as palavras, daí você pode ir anotando, então ajuda. E queria dizer para vocês que nós estamos na nossa página, essa aqui é uma aula, complemento, de uma aula que eu dou no nosso curso para catequistas de Crisma. Eu tenho um curso específico para a formação de catequistas de Crisma, né, catequista com jovens. Nós estamos na nossa 3ª aula, amanhã cedo é a 4ª aula. Mas, se você quiser entrar para a turma ainda, se você tiver o desejo de entrar, ainda dá tempo. Tem 3 aulas gravadas, amanhã terá a 4ª, você assiste essas 4, e todo sábado de manhã eu trago uma aula nova. São 7 aulas no campo da teologia, né? Estamos trabalhando os sacramentos, 7 aulas mais voltada para a pastoral, para o desenvolvimento humano, 7 aulas de espiritualidade. Então, 21 aulas no total. Terminamos até o final do ano, nós vamos terminar essa turma. Então, bastante conhecimento, práticas, exercícios. Nós temos um grupo só dos alunos no nosso Instagram, no WhatsApp, onde nós tiramos dúvidas, conversamos. Aqui tem alguns alunos que estão nessa aula de hoje, né? Então, temos essa turma. Aí, quem tiver interesse, quem quiser conhecer, manda um direct aqui no Instagram mesmo, pode mandar uma mensagem, ou muitos de vocês têm o WhatsApp, né? Estão os nossos grupos de catequese aí, e acima no nosso perfil também tem o link para entrar em contato. Então, fique muito à vontade para vir, para conhecer, para experimentar e se formar e aprofundar. Meu grande objetivo ao final desse curso é que você consiga produzir o seu material, consiga ter bastante segurança para dar catequese, sabe? Use os livros que você recebe da paróquia, mas não fique dependente extremamente daquilo. Você tem ideias novas, tem caminhos para seguir, tá bom? Então esse é para a nossa aula. Quem quiser pode entrar em contato, tá bom? Entre em contato que eu posso ajudá-los, a gente pode crescer juntos, né? Na verdade é muita troca. Eu falo bastante, mas nos nossos grupos eu recebo bastante coisa também. Vocês nos ajudam muito nesse apostolado. Divulguem essa live, mande para os catequistas, mande para os amigos, para ministros da palavra, aqueles que presidem celebrações, para pessoas que estão à frente de pregação, que pode ajudar muito, tá bom? Então, agradeço a presença de todos. Daqui uns minutinhos o Instagram derruba a nossa live. Agradeço porque estiveram aqui conosco.
É muito bom ter vocês. É muito bom dividir isso, né? Começou esse projeto nosso aí há quase 2 anos. Nosso apostolado vem crescendo. Sigam essa página, ajudem a divulgar. Eu tenho mais de 80 catequeses gravadas também lá no nosso YouTube. Então, sempre conte com a gente, sempre precisar de ajuda, alguma coisa, a nossa página está sempre aqui à disposição para ajudá-los e a gente conversar. Certo, pessoal? Vamos rezar um pouquinho? Deixa eu ver. Eu preparo minha catequese a partir do tema tendo um texto bíblico que inicia sempre com a leitura orante, mas gosto sempre de ouvir para enriquecer o meu encontro. Maravilha, maravilha. Ótimo, gente. É isso aí, pessoal. Vamos rezar um pouquinho antes que o Instagram derrube a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, o que nós queremos te pedir essa noite é que o teu Espírito Santo desça sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa de verdade transformar e enriquecer a nossa vida e a nossa história, para que a gente possa andar e trilhar os teus caminhos, Senhor. Para que a gente não se afaste de ti, mas para que permaneçamos unidos a ti, meu Senhor e meu Deus. Por isso envia sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, para que iluminados a gente sempre possa exercer os 7 dons. Que o Espírito Santo de Deus atinja cada coração dos nossos catequizandos também. E tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos nossos alunos, ao pessoal que está no nosso curso Catequista de Crisma, amanhã, 8h30, nossa aula, hein? Amanhã nós vamos falar sobre... E agora? Preparei hoje à tarde, mas fiquei pensando na... A unção dos enfermos. Amanhã nós vamos falar sobre a unção dos enfermos. E tem coisa, hein? Tem coisa para a gente estudar amanhã cedo. Venham preparados aí, hein, pessoal? Então, até mais e agradeço. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.